Sou João Vitor, orientando de iniciação científica do professor Luciano Melo Abreu, e essa é a minha apresentação para o Congresso UFB 2021, na qual eu vou falar brevemente sobre a renormalização da eletrodinâmica quântica a um loop. Então, primeiro, algum contexto. O que eu estudei nos últimos 2 anos na iniciação científica é o início de um caminho para você chegar numa teoria muito mais profunda, muito mais geral, que é o modelo padrão. Que, de modo geral, a gente pode pensar como a teoria físico-matemática responsável pela descrição das interações fundamentais entre as partículas elementares. E aqui, gravidade não entra. Então, por exemplo, a gente tem a interação eletromagnética. No modelo padrão, a interação eletromagnética é descrita pela eletrodinâmica quântica, assim como a interação forte é descrita pela cromodinâmica quântica. Em termos de estrutura, esse modelo padrão é formado por um conjunto de teorias de gauge. Todas essas são teorias quânticas de campo com um grupo de simetria de gauge específico, que é detalhe técnico, né? Mas, por exemplo, cromodinâmica quântica você tem um grupo SU3, eletrodinâmica quântica você tem um grupo U1. Nesse trabalho, nessa apresentação, a gente vai focar na interação eletromagnética, portanto, o nosso destaque vai ser dado à teoria de gauge e à eletrodinâmica quântica. Então, na iniciação, o problema que se mostra, o problema que a gente percebeu é que quando a gente considera uma teoria quântica de campo no cenário interagente, surgem novas estruturas que são os loops, e o problema com esses loops é que eles resultam infinitos. Quando você usa as regras de Feynman para montar as expressões matemáticas associadas e você vai para o regime ultravioleta, que é dos grandes momentos, você vê que essas integrais que estão associadas a esses loops, elas divergem, elas resultam infinitos. Então, para tratar essas divergências e você ter uma teoria consistente que não saia dando um resultado infinito, você usa o método da renormalização. Então, o nosso objetivo nessa apresentação e nesse pedaço da iniciação foi obter uma versão renormalizada da eletrodinâmica quântica a um loop. E aqui um loop só porque a gente está considerando só essa ordem de aproximação. A gente poderia, essa ordem perturbativa, digamos assim. A gente poderia ir para 2, 3, 4, 5 loops, tanto faz. Então, a ideia do método, não o método da renormalização, mas basicamente o caminho que a gente percorreu para chegar nesse objetivo. Primeiro, a gente determina a lagrangiana da QED. A gente pode fazer isso usando o método de Fadeev-Popov, que é o método da quantização funcional. A partir dessa lagrangiana, a gente consegue construir as regras de Feynman e, portanto, todo o diagrama a gente tem já a expressão matemática associada garantida. Segundo ponto, usando a contagem de potências, a gente vai analisar os gráficos e ver quais são divergentes. Principalmente como a gente está na ordem de um loop, a gente vai ver os gráficos que têm um loop, quais são os divergentes. Na QED, os que são de fato divergentes são esses três: autoenergia do fóton, autoenergia do elétron e correção de vértice. Lembrando, cada um desses é uma correção quântica, é uma correção perturbativa a gráficos a nível de árvore. Então, por exemplo, a autoenergia do fóton é uma correção ao propagador do fóton. A autoenergia do elétron é uma correção ao propagador do elétron. E correção de vértice é uma correção ao próprio vértice. E, segundo ponto, cada um desses tem uma expressão matemática associada. Aí o tratamento dessas divergências, porque todas essas expressões matemáticas associadas a esses diagramas são divergentes, o tratamento dessas divergências se dá em 2 atos. O primeiro ato é você regularizar essas integrais, esses diagramas, o que basicamente significa você parametrizar essas divergências em um regulador, e depois, no segundo ato, é você construir uma nova lagrangiana, que vai ser a lagrangiana inicial, mais uma lagrangiana de contratermos, onde essa lagrangiana de contratermos tem parâmetros arbitrários que vão ser fixados a fim de que as divergências sejam canceladas. E aí, no final de tudo, você tem uma lagrangiana que só dá resultado finito. Você vai calcular esse diagrama a partir dessa lagrangiana, ela dá resultado finito, então você vai poder fazer previsões que também são finitas e assim testar se sua teoria funciona ou não funciona, que era esse basicamente o objetivo. A conclusão é essa, então o TQC, cenário interagente, dá problemas com o infinito, e para consertá-los, para consertar esse problema, para tratar essas divergências, como a gente fala,
a gente usa o método da renormalização, e aqui no caso a gente tratou a eletrodinâmica quântica. Algumas das referências que eu usei, e obrigado ao CNPq pelo apoio e ao professor